Galera, eu sou o Paulo Ricardo e é um prazer estar aqui participando do Isto É Gente Como a Gente. Trabalhando arduamente na turnê que estreou sexta-feira, dia 13, aqui em São Paulo, no Teatro Bradesco, comemorando 40 anos de carreira, turnê XL, e que tem essa difícil missão de abranger essas 4 décadas num show de menos de 2 horas de duração. Foi um sucesso, o show ficou realmente muito emocionante para quem me acompanha, sobretudo nesses anos todos, porque todas as fases estão contempladas ali. E eu dei realmente ênfase para as coisas que eu não fazia há muito tempo, para que esse show fosse realmente diferente. Uma das coisas que me ajudaram muito foram as enquetes que eu fiz no Instagram, perguntando para os fãs que músicas eles queriam ouvir. Então daí surgiu um espetáculo completamente diferente de tudo que eu já fiz, do ponto de vista musical, sobretudo, mas também do ponto de vista cênico. E paralelamente sempre surgem apresentações desse meu acústico, né, que é uma coisa realmente que surgiu na pandemia, em função da impossibilidade de se estar com a banda e mesmo em aglomerações com o grande público. Então nós montamos esse espetáculo de voz e violão para teatros, pequenos teatros e, enfim, eventos menores, né? Os famosos pocket shows, né? O fato de eu ter ido morar em Londres como jornalista, como correspondente da Som 3, que aliás era a editora da Isto É naquela época, eu trabalhava na revista Som 3. Eu entrei na USP em 1980, com 17 anos. Comecei a escrever no jornal do Centro Acadêmico, o Almeida. Mas em 81 eu já fui a campo buscar, dentro dos poucos veículos que falavam de música, especializados em música, e fiz até teste para locutor na Rádio Bandeirantes e tal. Eu queria de alguma maneira já estar trabalhando com música. Essa trajetória toda, principalmente esses 3 anos na Som 3, que foram muito importantes para mim, conheci muita gente bacana. E depois de 2 ou 3 bandas que praticamente não chegaram a sair do papel, eu decidi me aventurar em Londres como correspondente. A minha coluna já se chamava Via Aérea, né? Mas era só um nome, na verdade eu estava em São Paulo. Quando eu me mudo para Londres, realmente ela passa a ser Via Aérea, e aí eu trago sim as novidades do que estava acontecendo na cena daquele período muito rico, 83, que os americanos chamam de a segunda invasão britânica, né? Eu ia a shows todos os dias e essa foi a grande virada de chave. A gente tinha muita dificuldade na informação quando eu comecei minhas primeiras bandas. Os discos não saíam, você dependia de algum amigo trazer os discos importados, nós tínhamos poucos veículos e tudo estava muito solto na minha cabeça, né? É difícil você imaginar hoje um período pré-internet, né? Tipo uma idade das trevas, né? Pré-MTV, tudo isso. Então a informação realmente chegava aqui com um delay muito grande e no final dos anos 70 a gente ainda estava querendo montar uma banda de rock progressivo, quando no resto do mundo o punk rock já tinha feito aquela revolução da anarquia, tornando essas bandas Genesis, Yes, Emerson, Lake and Palmer verdadeiros dinossauros, né? Então, quando eu chego em Londres é que eu entendo realmente a linha evolutiva do rock and roll e onde a gente estava naquele momento. E essa é a grande virada de chave para que eu possa voltar ao Brasil. Depois de uma tentação de ficar, eu cheguei a fazer uma audição para uma banda que estava procurando um vocalista. Os caras gostaram de mim, eu poderia ter ficado, mas é uma dessas encruzilhadas da vida, né? Crossroads, você vai passar o resto da vida imaginando como teria sido se eu tivesse ficado. Mas, depois de muita reflexão, eu cheguei à conclusão de que tudo aquilo que eu fui buscar em Londres, eu precisava aplicar isso no Brasil. Eu tinha a sensação de que eu tinha que voltar e fazer essa revolução por minuto
que a gente acabou fazendo. Foi longo esse caminho e nos pareceu ainda mais longo porque já havia uma cena consolidada do rock nacional e a gente não estava nela. Já tínhamos essa história da Blitz, Titãs, Paralamas, Kid, Barão. O Rich já tinha vendido 1 milhão de cópias enquanto eu estava em Londres. Então, eu volto e aí, com o meu parceiro de rock progressivo, o Luiz Esquiavon, aí a gente começa a trabalhar no projeto do RPM. Então, na verdade, quando eu volto no final de 83, até a gente conseguir um contrato com a Sony, que na época era a CBS, quase um ano. Então, um ano apenas trabalhando no projeto. Depois desse um ano foi basicamente muito tempo também de noite, né? Casas noturnas, danceterias, trabalhando muitas vezes, fazendo shows sem ganhar nada e tal. A gente fica muito feliz quando a gente é contratado e lança o primeiro compacto, né? E nosso compacto saiu no meio de uma confusão, porque nós tínhamos um baterista no começo, que era um garoto, o Júnior, o Moreno Júnior, que depois formou sua banda, o Blue Jeans e tal. Porém, ele tinha 15 anos. Ele não podia estar com a gente, nem na noite onde a gente se apresentava. Quando a gente assina um contrato, a gente convida o Charles Gavan, que na época era do Ira. E o Charles começa a ensaiar com a gente. E quando a gente está se preparando para gravar o primeiro compacto, ele é chamado pelos Titãs, que já estavam estourados com Sonífera Ilha, e a gente fica sem baterista. O que acabou sendo uma coisa boa, porque esse primeiro compacto é gravado com uma bateria eletrônica. E isso deu um material muito bom para os DJs fazerem o primeiro remix do Brasil, que foi Loura Gelados. Então, esse compacto sai em novembro e não acontece nada. Ele não estoura, não há esse estouro que a gente esperava. A gente só não estava desesperado porque nós tínhamos, diferentemente de muitas bandas na época, já tínhamos um contrato para o LP. A gravadora entendeu que nós tínhamos um repertório consistente. De 85 sai o álbum todo, Revoluções por Minuto, já com a faixa Revoluções por Minuto censurada, e aí a gente começa o trabalho novamente com Rádio Pirata. O momento em que me deu essa percepção, o que nós fizemos em Belo Horizonte, foi lá, uma matinê, às 5 da tarde, numa danceteria chamada Quinta Avenida, no Shopping Savassi, que as pessoas quebraram tudo. Molecada queria entrar e quebrou os vidros da danceteria, toda aquela coisa, aquela loucura do rock and roll, né? Aquela selvageria, aquele vandalismo. A gente falou, uau, agora realmente isso não é normal. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Mas isso foi em agosto de 85. Quando a gente começou a usar cocaína, aí o negócio ficou complicado. Olha, é uma coisa que faz parte da mitologia do rock and roll, é um clichê do rock and roll, é um rito de passagem, e isso é natural da idade. Você não vai fazer isso aos 50 anos. Aos 18 anos, você vai experimentar as coisas e tal. Havia uma cena da época, uma euforia dos anos 80, o fim da ditadura, havia toda uma série de pequenas revoluções, estética, com a chegada da MTV, musical, com a chegada da tecnologia, de costumes, a chegada da AIDS, aquele preconceito todo. Havia, aqui no Brasil, como eu falei, esse momento de festa, né? Tipo, finalmente democracia, anistia, direta já e tal. E essa coisa das drogas era uma espécie de pano de fundo. Eu acho que não é justo atribuir a esse uso recreativo que a gente fez na época, garotos, como todo mundo fazia, nenhum tipo de interferência na banda. Se as drogas fizessem algum mal às bandas, a gente não teria os Rolling Stones aí há 60 anos, né? Mudanças drásticas, outro mundo, outro contexto completamente diferente. A tecnologia avançou em velocidade, em progressão geométrica, tipo 2, 3 anos pareciam 10, 20 anos. Na verdade, é muito por conta da MTV que eu me proponho a fazer esse projeto, o MTV RPM 2002, para ter um registro bacana, mas eu não quis fazer um acústico MTV porque eu não via o RPM, o tipo de coisa que a gente fazia, acústico. Então eu queria que o registro fosse fiel ao que a gente
trouxe para a cena. Claro, tivemos uma superprodução com cordas e metais e tal, ficou muito legal, mas já é um mundo novo. Nos anos 2000, em 2011, na verdade, quando a gente tem a outra volta para o Elektra, e aí sim a última turnê, um mundo já completamente diferente. Ainda há o CD físico, mas já se nota essa transição para o streaming. É uma banda como qualquer outra banda tocando RPM, né? Só que ela tem um membro que foi membro da formação original. Na verdade, eu fico lisonjeado de ter aí pelo Brasil várias bandas covers de RPM. Acho que o Nando tem material próprio para dar continuidade ao trabalho que ele fez como guitarrista do RPM. E nós acordamos que essa seria uma... Me pareceu justo que ele tenha o RPM de alguma forma incorporado a esse nome de banda que ele optou, né, que ele quer seguir, apenas deixando claro que não é o RPM. O RPM acabou em 2017. O casamento de um casal já é complicado, imagina 4, né? Então, banda, eu acho que na sua concepção, banda normalmente tem um prazo de validade, está ligado a um momento da tua vida, da tua juventude, teus 20 e poucos anos, quando a banda é tudo na sua vida, não tem família, não tem cachorro, não tem conta para pagar, aquilo, você está ali, você divide quarto, todo mundo na Kombi e vamos embora. Isso é tudo muito romântico e muito motivacional, né? Um ideal, um sonho que você está vivendo. A banda é incrível. Aos 30, isso já é diferente. Você já tem uma outra vida, uma outra visão. Muitas vezes já tem filhos, outras preocupações. A banda não é mais tudo na sua vida. Então, se não há uma afinidade natural, e aí eu estou falando do ponto de vista pessoal, a banda acaba, porque ninguém tem que aguentar o outro. Casamentos acabam com filhos, ninguém é obrigado a aturar o outro, e esse meio do entretenimento, ele exacerba muitos egos, né? Então, difícil, depois que uma banda, um artista faz sucesso, algumas coisas mudam, outras para melhor, outras para pior, mas normalmente uma banda tem um prazo de validade, assim, um tempo em que ela fica, enfim, na ativa. A nossa trajetória é bem um exemplo de como é passional esse negócio. A gente tem 5 anos de muito sucesso, daí a gente fica 12 anos separados. Tem um carinho, né? Tem uma história, tem filhos, né? As canções e tal. Daí a gente volta 12 anos depois com o negócio da MTV, aí separa de novo, briga de novo, aí volta, depois lança o box em 2008, volta em 2011, até que finalmente termina, porque realmente o consenso é muito difícil, né? E aí existem maneiras, como em qualquer separação, divórcios amigáveis e divórcios realmente litigiosos, que infelizmente foi o nosso caso, mas teve um final feliz, acabou no passado, todo mundo entrou em acordo e o Fernando segue com o legado. A ponte foi feita pela Globo. Eu já recebi um telefonema do Marizinho Rocha, que era o presidente da Som Livre, que é o braço fonográfico da Globo. Ele me disse, olha, vai estrear uma novela com a Sandy como protagonista, dentro de um contexto neo-hippie. E nós queríamos muito Imagine para a abertura da novela Estrela Guia. Porém, a Yoko nunca deu uma autorização para uma regravação de Imagine. O não nós já temos, nós pedimos mesmo assim, e ela respondeu pedindo para ouvir. Ela deu essa abertura, ela não disse não de cara, ela pediu para ouvir a versão. E eu tô te ligando para saber se você topa fazer essa gravação. Eu sou bitomaníaco, os Beatles são uma parte enorme da minha formação musical. Eu falei, pô, eu faço com o maior prazer. Para mim é uma alegria, mesmo que não role essa autorização, só o fato de poder estar em estúdio com a minha banda, fazendo esse grande hino, esse clássico, vai ser divertidíssimo, vamos embora. Bom, na minha cabeça, a primeira coisa que eu fiz foi exorcizar aquele piano que se tornou uma espécie de marca do assassinato de John Lennon, porque aquilo tocou muito. Então, ela passou a ter um pouco um lado muito triste. Então, foi a primeira coisa, tira esse piano, substitui por um violão e vamos trazer uma leveza
vamos dar um swing para ela, vamos trazer elementos psicodélicos, fazer um arranjo de banda e tal. Bom, gravei da forma que eu imaginei e aí por isso deu certo. A Yoko ouviu e deu autorização. E aí nós fizemos um clipe e aí eu perguntei, pô, esse clipe, o clipe ficou bacana, podia passar no Fantástico. O Fantástico exibia todo domingo pelo menos 3 clipes. Já nesse momento, estamos falando já do ano 2000, a gravadora disse, o Fantástico hoje em dia tem uma relação diferente. Quer dizer, em 2000 a MTV já estava no Brasil há quase 10 anos. O Fantástico hoje tem uma relação diferente com o clipe, eles querem atrelar o clipe a um fato jornalístico. Eu pensei, eu falei, bom, um fato jornalístico a gente pode, de repente eu posso entrevistar a Yoko. Aí, falei, ok, vamos perguntar. Mandaram um fax e a Yoko falou, ok, eu dou a entrevista. Então foi tudo muito mágico, assim, como se fosse um desígnio de John Lennon. E desde então essa música nunca saiu do repertório. Quando ela chega, ela é parte de um combo, né? Tem muita coisa acontecendo. Não parecia, de forma alguma, nós poderíamos prever que ela se tornaria o fenômeno e teria o peso, a importância que ela passou a ter na minha vida. Naquele momento, ela chega junto com a volta do RPM depois de 12 anos, como eu falei. Então, basicamente, ela era uma das 6 canções inéditas que estavam naquele projeto. Ficamos muito felizes com o convite, porque eles podiam, a Globo podia escolher qualquer artista para fazer o tema desse reality, que já era uma febre no mundo inteiro, havia uma grande expectativa e tal. Realmente, achamos que aquilo tinha tudo a ver, a linguagem da música e tal, com o nosso estilo e tal, e que foi uma escolha. Sempre ficamos muito contentes, nos pareceu aquilo muito natural. Mas, ao mesmo tempo, eu estava trabalhando como ator na novela Esperança, nós tínhamos uma música na novela Esperança, feita especialmente para a novela. Então, tinha muita coisa acontecendo, muita coisa bacana nessa volta, né? E o tema do Big Brother era apenas uma delas. A música foi escolhida a melhor do mundo, porque é um tema original da Endemol, e a gente aqui, como em todos os países, tem que fazer a tradução, né, a versão na língua do país, e tem toda a liberdade para fazer a produção do jeito que a gente imagina, né? Fomos para o estúdio com o Guto Graça Mello, que estava produzindo o MTV RPM 2002, e foi tranquilo, uma coisa natural, parecia realmente uma música do RPM, saiu em 2001, num primeiro e único CD do BBB, com músicas da festa e tal, e esse tema. Em 2004, o Boninho me liga e me pede uma outra versão. Aí o RPM já estava separado novamente e eu tenho essa missão de criar uma versão mais eletrônica, mais rápida, mais pesada. E aí surge essa versão que eu relancei esse ano, comemorando as 25 edições do BBB, que é a versão que eu sempre fiz ao vivo, uma versão muito rock, assim, muito orgânica. É a versão que eu sempre fiz ao vivo, independente das versões que eu fiz para o programa, para as vinhetas de abertura e tal. Então, de 2005 a 2012, é essa versão que vai ao ar todo ano, que eu considero a clássica. Que a partir de 2012, eu começo a fazer uma versão por ano, com diferentes parceiros, como Dennis DJ, Gui Borato, Alok, muita gente bacana, e isso me dá uma oportunidade de não só renovar o tema, mas também tá sempre antenado, sempre ligado no que está acontecendo com a cena do pop mundial. E trabalhar com DJs, que eu sempre gostei muito de música eletrônica. Então estava na hora de ter um registro dessas versões todas, e aí a gente pôde regravar da mesma forma da versão original esse tema, que é o clássico de 2005 e que vai estar também no show, no XL 40 anos, outra canção que não pode faltar. E aí, eu acho que lá para 2014, numa dessas versões, eu coloco esse caco do Hey Brothers, e aí todo ano eu falo com eles, aí Boninho, Dourado, tá chegando fim do ano, já estou pensando na próxima versão. E aí eles falam, não, essa versão tá ótima, ficou muito legal, não precisa fazer outra. Eu falei, mas eu tô com umas ideias aqui, deixa eu fazer, se vocês não gostarem, vocês vão usando a outra. Felizmente, todo ano eu consegui me superar e a versão
nova ia para o ar e tal. Nesse ano, eles disseram, tá bom, você faz o que você quiser, só mantém o Hey Brothers. E esse Hey Brothers virou o Plim Plim do Big Brother, né? Então é uma loucura a dimensão que isso tomou. Às vezes eu tô em casa e me assusto com a minha própria voz. Hey brother, que isso? Porque é um negócio, né, que chama atenção mesmo, né? Um pouco mais alto até e tal. Então eu tenho uma história muito forte com o programa. Claro, essa pergunta, quem não mudaria? Todo mundo mudaria. Agora, sabendo que você não pode mudar, não adianta você pensar nas coisas. Mas é uma loucura tão grande, totalmente impossível, ou seja, um exercício inútil de ficar, né, ruminando o passado, porque não há absolutamente nada que você possa fazer para mudar o que aconteceu. Você pode mudar, não fazer, aprender e tal, como diz Alanis. You live, you learn.